Olá, meu irmão, minha irmã, a graça, a paz, a misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus seja conosco nesse dia que Ele fez e que nós nos alegremos nele. Diário do Pastor, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4, aquela tão conhecida história de quando o Senhor Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro dentre os mortos. Versículo 4, ao receber a notícia da enfermidade, Lázaro ainda não tinha morrido, mas estava ainda enfermo, o Senhor Jesus assim declara: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Nós ainda estamos vivendo tempos difíceis, uma pandemia mundial. No nosso país, muito especificamente falando, os números são enormes. O luto cada vez mais vai se estendendo e Covid-19 vai chegando mais perto. Cada semana a gente recebe a notícia de alguém conhecido, se não dentro da própria casa, que acabou sendo contaminado por esse vírus. E talvez você que esteja assistindo possa ter até perdido alguém, algum ente querido, algum familiar, por conta dessa desgraça. Eu quero trazer ao seu coração essa palavra do Senhor Jesus para os seus discípulos, quando recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar você que esta declaração do Senhor Jesus, em primeiro lugar, não evitou a morte de Lázaro. Porque quando o Senhor Jesus disse que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, ele não estava dizendo que Lázaro não ia morrer. Ele está falando da morte como consequência da desgraça do pecado. Ele está dizendo que por meio das enfermidades e das adversidades que a gente enfrenta, o pecado é condenado, uma vez que nós andamos com Jesus, uma vez que nós somos amigos de Jesus, uma vez que a nossa esperança está em Jesus, a morte vai morrer, a morte vai acabar. A morte, ela é, na verdade, uma vírgula na nossa história. Por isso, pouco importava se Lázaro estava morto, doente, ou até mesmo se seria ressuscitado. A grande questão é que, por meio da enfermidade, primeiramente, o Senhor manifesta a sua glória. Segunda verdade que a gente encontra nesse texto é o fim da glória, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E Deus também não é glorificado na ressurreição de Lázaro, mas sim na enfermidade. É interessante que às vezes o nosso coração, quando nós clamamos a Deus pela cura, pelo socorro do Senhor, nós imaginamos que Deus será glorificado somente na hipótese da cura, somente na hipótese do livramento. Quando ele vem a gente diz glória a Deus, mas quando morre a gente não diz glória a Deus. Lázaro morreu. E Jesus está dizendo que esse episódio era para a glória de Deus, porque Deus não é glorificado na morte ou na ressurreição de um filho seu. Deus é glorificado quando as pessoas em torno disso entendem que Ele é Senhor da vida. Quando as pessoas ao redor desse episódio entendem que Ele veio para nos salvar das consequências da morte, e não somente da morte histórica. A morte histórica vai chegar para nós. Se não for por conta de coronavírus, vai ser por conta de outra enfermidade, de um acidente, de falência múltipla dos órgãos. Todos vamos morrer. Mas essa morte não significa nada diante da glória de Deus revelada em Jesus. Eu preciso dizer para você que talvez você esteja enfrentando dias difíceis. E talvez o seu coração esteja pesado com isso. Mas você precisa olhar para esse versículo e lembrar que toda e qualquer adversidade para quem anda com Jesus, seja esta adversidade uma enfermidade, uma crise financeira, uma crise familiar ou até mesmo a morte,
tudo isso, para quem anda com Deus, em tudo isso, melhor dizendo, para quem anda com Deus, há um propósito. E o propósito é que Deus seja por ela glorificado. Então glorifique ao Senhor. Não glorifique o Senhor somente na cura ou na ressurreição. Aprenda a glorificar o Senhor também na enfermidade. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Assim escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 11, no finalzinho do capítulo. Então, ser forte, corajoso, enfrente esta adversidade que estamos passando com os olhos no Senhor, com o coração e a mente no Senhor, com os pés aqui na terra, mas o restante todo confiando na esperança da vida eterna com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Um beijo carinhoso. Tchau, tchau.